Olá, nós vamos apresentar o projeto dos enrolamentos do estator. O grupo é composto pelo Gabriel Mota, Bia Verli e o Vitor Soares. A tensão induzida em uma máquina CA será sinoidal somente se as componentes harmônicas da densidade de fluxo do entreferro forem eliminadas. Duas técnicas usadas pelos projetistas para diminuir as harmônicas de densidade de fluxo do entreferro na máquina CA estão mencionadas abaixo. O enrolamento de passo encurtado ou fracionário e enrolamento distribuído. Essas duas técnicas são usadas para diminuir a amplitude dos harmônicos. Entretanto, para isso, é preciso adicionar ranhuras ao estator, e isso causa as harmônicas de ranhura. Portanto, essas técnicas elas diminuem as amplitudes das harmônicas de grupo e da fundamental e causam as harmônicas de ranhura. Vou falar aqui agora sobre um pouco da série de Fourier. Nós temos aqui essas ondas. Essa primeira onda aqui, ela possui um período de 2π e um polo para dois polos. E quando a gente aumentamos o número de polos, né, nós diminuímos o período por 2. Essa fórmula aqui, ela relaciona o período da FEM no entreferro com o número de polos. Nós vamos calcular apenas o AK, pois como essas ondas elas são ondas pares, né? Elas não possuem os BKs. E também o A0 também é zero, né? Porque se for fazer a integral aqui, o valor médio dessas ondas é igual a zero. Então, nós fizemos os cálculos e chegamos, né, nesse resultado aqui, onde o AK é igual a esse valor. Isso daqui será utilizado, né, para a gente encontrar as ondas, a FEM no entreferro, né, para concentrado e distribuído. Então, nosso objetivo aí era analisar uma máquina trifásica com 8 polos, 4 bobinas fase polo em cada camada dupla e um passo de 5/6. E aí a gente usou o MATLAB, então, para realizar esses cálculos e nossas análises. A gente chegou no resultado, então, de um agrupamento de fase de 24, o número de agrupamentos por cada fase igual a 8, um passo polar de 45, um mecânico de 37 e um elétrico de 150. Aí, a partir aí desses dados de cima, a gente consegue chegar aí num passo de ranhura de 7,5 e num fator de passo que a gente calculou aí para os harmônicos 1, 3, 5, 7, 9. E a gente chegou aí no resultado de 0,9 menos 0,7, 0,25 e menos 0,7 aí de novo. A gente chegou no número de ranhuras por fase igual a 2, o número de ranhuras no estator igual a 48 e no fator de distribuição aí de 0,9. E aí a gente tem o índice das harmônicas da ranhura de 11 e 13, que basicamente é onde a gente vai ter aí uma maior influência que causa bastante problema para a gente na nossa máquina aí. Para a construção do estator, primeiro fizemos a distribuição dos ângulos, e a gente começou pelo passo polar, e a gente, como a Bia disse anteriormente, a gente conseguiu um passo polar de 45 graus. E aí, como nós temos 24 grupos de fase, a gente tem 15 graus entre cada um dos grupos, como mostrado na imagem. E aqui nós temos o passo de ranhura de 7,5. E nós traçamos as linhas para essa angulação. E a partir dessas linhas foram desenhados as ranhuras de camada dupla. E depois, e após isso, aqui nós temos a soma dos três gráficos, só para a gente ter uma noção da interação entre os ângulos. E após desenhar as ranhuras de camada dupla, a gente começou a distribuição e a passagem
das bobinas em cada uma das fases. Primeiramente, a fase A, a gente começa pelo A1+, que está na parte superior, e a gente desloca para a esquerda 37,5, que é o passo de ranhura entre uma bobina e outra. E aí começa pelo A1+, e vem para o A1-, e depois A2+, A2-. Aí depois a gente inicia de novo com A3+, e cai para a esquerda mais 37,5 graus. Aí vem o A4- para o A4+. E lembrando que sempre a gente vai trocando entre as duas de cima e depois ela cai para a esquerda 37,5 graus para as duas de baixo. E aqui a gente tem a distribuição da fase A, da fase B e posteriormente da fase C. E aí, agrupando essas três, a gente vai ter finalmente o nosso estator com todas as ranhuras e a distribuição de cada uma das fases e suas posições de entrada positiva e saída negativa. Vamos fazer algumas observações, né? Que as FENs mostradas a seguir não possuem as harmônicas de N múltiplas de 3, porque a gente está analisando, né, a tensão induzida de linha em um estator trifásico. Então, em máquinas trifásicas ou cargas trifásicas, né, quando nós analisamos a tensão de linha, as harmônicas de N múltiplas de 3, que é 3, A9 e assim por diante, elas somem, né? Então, nós fizemos os nossos gráficos, os nossos cálculos em cima dessas premissas. Vamos começar aqui, né, mostrando a feno entre ferro do enrolamento concentrado. Para fazer esse gráfico, nós utilizamos, né, as harmônicas de índice 1, 5, 7, 11 e 13. Aqui, a 1 é a fundamental, a 5 e a 7 as harmônicas de grupo, e a 11 e a 13 são as harmônicas de ranhura, né? Nós colocamos até só a 13 porque as nossas harmônicas de ranhura, elas deram muito próximas das harmônicas de grupo, né? Então, nós pegamos até a 13. Aqui é o resultado do enrolamento distribuído. Para enrolamento distribuído, né, a gente usando as mesmas harmônicas, a 1, a 5, a 7, a 11 e a 13. E nós temos esses fatores de passo aqui, que são os KPs, para a harmônica fundamental, a quinta e a sétima, né? A fundamental, ela quase não foi modificada, a amplitude dela. Entretanto, as harmônicas de grupo, né, que é a 5 e a 7, elas diminuíram bastante, aproximadamente aí 75%. Aqui, né, nós mostramos a FEM ideal, né, que seria apenas usando a harmônica fundamental. Então, e aí a gente vai ter uma comparação entre as FEMs. A gente tem aí que a preta é a FEM do distribuído. A gente tem aí a vermelha como enrolamento concentrado. E a FEM aí, que a gente tinha mostrado anteriormente, do harmônico igual a 1. Então, aí a gente vai ter a FEM do enrolamento concentrado e do rolamento distribuído. A gente consegue perceber aí que a variação do enrolamento distribuído é bem menor do que a do concentrado. Vai ter a comparação da FEM do concentrado aí com a FEM que a gente tinha usado como referência lá atrás, do harmônico igual a 1. Então aí a gente vai ter uma análise dos dois gráficos, um embaixo do outro, que a gente consegue perceber melhor a diferença entre eles, onde a gente consegue ver aí que o enrolamento do distribuído ele tem um desempenho bem melhor do que o do concentrado. Agora a gente vai fazer a análise, né, da amplitude da FEM em uma máquina de enrolamentos concentrados e enrolamento distribuído, né? E a gente vai usar a nossa máquina, né, que foi demonstrada na apresentação, e comparando que se ela fosse feita com enrolamentos concentrados. E essa análise, né, da diferença do valor máximo da senoide, né, que
não é necessariamente uma senoide, né, mas a gente tenta fazer, aplicar técnicas para aproximar. E o KD, né, que é o fator de distribuição, ele nos auxilia nisso, né? Que o KD, ele é a tensão quando nós temos um enrolamento concentrado e o denominador é a tensão no enrolamento distribuído. Então, fazendo essa divisão, a gente conta 0,9979, que é um valor, né, que está muito próximo de 1. Então, a gente pode dizer que a amplitude, né, do nosso estator, né, do nosso projeto que a gente fez, comparado com o estator de enrolamento concentrado, ela quase não muda, né? E é isso.